Barcelona, 1939. Em meio às ruínas da Guerra Civil Espanhola, um homem se vê diante de um cruzamento. A brutalidade do conflito em seu próprio país o deixou desiludido, e o espectro ameaçador da Alemanha nazista paira sobre a Europa. Ele pode continuar fugindo e se escondendo, ou pode enfrentar seu inimigo de frente e lutar contra a tirania. Munido só de inteligência e imaginação, Juan Pujol Garcia inicia uma jornada extraordinária. Isso o transformaria de um criador de galinhas e empresário fracassado em um espião autodidata. Com sua rede de subagentes fictícios, ele faz os nazistas acreditarem em tudo o que diz. Enquanto os aliados planejam meticulosamente a invasão da Normandia e a libertação da Europa, ele se torna sua arma secreta. Provavelmente o agente duplo mais bem-sucedido de toda a história registrada, esta é a verdadeira história do brilhante e excêntrico agente Garbo, o mito, o espião, a lenda. Talvez você queira saber que agora publico minhas histórias de espionagem no podcast Heróis e Traidores com Felipe Thompson. Esses episódios estarão disponíveis para ouvir no tocador de podcast de sua preferência. Confira o link na descrição para mais informações. Nascido no Dia dos Namorados de 1912 em uma família rica da alta sociedade de Barcelona, Juan Pujol Garcia sempre teve imaginação vívida. Quando menino, ele se perdia em seus devaneios e, certa vez, entrou de bicicleta pela janela de uma sala de aula porque estava muito distraído com a fantasia que se desenrolava em sua cabeça. Como um garoto de 7 anos impossível de controlar mandado para um internato, ele não se interessava pelos estudos nem pela disciplina dos professores. Pujol cresceu e se tornou um jovem atlético e charmoso. Ele adorava a poesia, a natureza e conquistar garotas locais com seu jeito doce. Para a decepção da família, o jovem Pujol deixou o internato aos 15 anos. Ele começou um estágio em uma loja de ferragens onde trabalhou pelos anos seguintes. E no início dos seus 20 anos, ele se matriculou em uma academia onde se tornou um avicultor certificado. Em 1931, aos 21 anos, Juan Pujol cumpriu 6 meses de serviço militar obrigatório como oficial no 7º Regimento de Artilharia Leve da Espanha. Ele odiou cada minuto disso, dizendo depois que lhe faltavam as qualidades essenciais de lealdade, generosidade e honra para ser um bom membro das Forças Armadas. Ele era um humanista e um sonhador. Seu pacifismo detestava qualquer forma de violência. Depois de deixar as Forças Armadas para trás, ele tentou entrar no mundo dos negócios, comprando uma série de cinemas. Todos esses empreendimentos fracassaram ainda mais que os anteriores e, em 1935, aos 24 anos, ele voltou à vida na granja de frangos. Ele também estava noivo de Marguerite, uma jovem católica devota. Apesar de ser muito gentil com Pujol, nunca conquistou seu coração. Juan Pujol deve ter pensado nesse momento que simplesmente levaria uma existência monótona e sem grandes destaques. Porém, em 1936, a Espanha seguia inevitavelmente para uma turbulência política. 5 anos antes, em 1931, o rei Alfonso XIII fugiu do país, deixando um vácuo de poder que foi preenchido por grupos comunistas e fascistas, ansiosos para tomar o poder e impor sua ideologia. Agitação, violência e instabilidade mergulharam a Espanha em uma guerra civil. Em 17 de julho de 1936, as praças de touros espanholas viraram palco de execuções políticas com corpos espalhados pelas ruas. Pujol ficou consternado ao ser convocado para o serviço militar pelos republicanos, apoiados pelos soviéticos, pois ainda lembrava do serviço militar obrigatório. Sem interesse pelo que via como conflito fratricida, evitou o alistamento escondendo-se na casa da noiva. Enquanto ele se mantinha escondido, a mãe de Pujol, sua irmã e o noivo dela foram capturados pelo exército republicano e acusados de serem contra-revolucionários. As coisas para Pujol então foram de mal a pior. Pouco antes do Natal de 1936,
Ele foi encontrado em seu esconderijo durante uma batida policial e levado para a delegacia. Ele ficou lá por apenas uma semana, sendo libertado em uma ousada fuga da prisão por um grupo de resistência local conhecido como Socorro Blanco. Foi sua noiva, Marguerite, quem tornou possível sua fuga. Ela também tinha conexões com as pessoas certas para providenciar ao seu amado Pujol um esconderijo seguro em Barcelona. Lá ele passou um ano inteiro, escondido dos dois lados na Guerra Civil. O apartamento onde ele morava pertencia a um taxista e ficava em uma área de classe média. No verão de 1937, o taxista foi embora com sua família, deixando Pujol em total isolamento. Seu único contato com outros humanos era quando uma garota local lhe trazia comida e suprimentos e as conversas sussurradas que ele tinha com seus protetores pelo rádio. Com o passar das semanas, Pujol foi ficando deprimido e emagrecido. Suas condições de vida isoladas em um pequeno apartamento estavam afetando tanto sua saúde física quanto mental. Ele sabia que precisava fugir de Barcelona e sair da Espanha destruída pela guerra de vez. Através de um contato na rede de resistência, Pujol obteve documentos falsos que o faziam parecer velho demais para o serviço militar. No entanto, ele rapidamente percebeu que a única maneira de conseguir cruzar as fronteiras era fazer exatamente aquilo de que vinha se escondendo há meses. Pujol se alistou no exército republicano e foi enviado para a linha de frente perto do Mont Blanc. Numa noite de 1938, sob a escuridão, ele e mais 2 fugiram dos postos e cruzaram as linhas inimigas até o acampamento nacionalista. Os soldados desertores foram imediatamente feitos prisioneiros de guerra e colocados em um campo de concentração na província basca. Após semanas em cativeiro, uma das cartas que enviou a parentes e amigos foi respondida. Vindo de uma família rica, um amigo da família com os contatos certos conseguiu negociar sua libertação. Em estado de saúde extremamente debilitado, Pujol foi levado para um hospital na cidade de Burgos para recuperar suas forças. Certo dia, enquanto se recuperava, uma jovem enfermeira entrou em seu quarto. Pujol ficou imediatamente encantado com a bela morena. Suas conversas casuais logo se tornaram mais sérias e eles se apaixonaram. Aráteli González Carbello era muito parecida com seu amado, uma sonhadora e aventureira. Já os sonhos de Aráteli, ao contrário dos de Pujol, envolviam roupas finas e um estilo de vida glamuroso. Ela era considerada muito inteligente, aventureira, dramática e um pouco vaidosa. A Guerra Civil Espanhola acabou em 1º de abril de 1939, com o general Francisco Franco assumindo o poder de uma Espanha enfraquecida e arrasada. Juan Pujol e sua jovem noiva Aráteli fizeram o possível para se estabelecer na carcaça devastada da cidade de Madrid. Desesperado para ganhar algum dinheiro, Pujol tornou-se gerente de um hotel 3 estrelas chamado O Majestic. A guerra fez com que o outrora popular hotel entrasse em declínio, e a ambição de Pujol de restaurar o hotel à sua antiga glória foi em vão. Se nada mais, seu trabalho no hotel decadente lhe ofereceu a oportunidade de conhecer uma grande variedade de pessoas e personalidades. Quando o duque espanhol de Torre veio se hospedar no Majestic, Pujol puxou conversa. Pujol soube que as tias idosas e pró-Franco do duque reclamavam da dificuldade de obter o uísque escocês durante a guerra. Aproveitando a oportunidade, Pujol fez a seguinte proposta ao duque: se ele pudesse receber um passaporte que lhe permitisse sair da Espanha e viajar para Portugal. Pujol conhecia um homem que poderia fornecer às tias sedentas do duque uísque escocês, suficiente para mantê-las longe da desidratação. O duque aceitou com gratidão o que considerou ser um excelente plano, e logo Pujol recebeu um passaporte. Assim, simplesmente por guiar os franco-reais por Portugal em busca de 6 garrafas de ouro líquido, Pujol conquistou para si algo de valor muito maior. Uma maneira de deixar a Espanha devastada pela guerra. O mundo fora da Espanha, no entanto, não estava se saindo muito melhor. Em setembro de 1939, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha depois que os nazistas começaram sua marcha pela Europa. Enquanto os combates seguiam, Pujol ouviu rumores dos campos de concentração surgindo na Europa e dos horrores ocorrendo lá dentro.
Ele ficou indignado. Minhas convicções humanistas não me permitiriam fechar os olhos para o enorme sofrimento que estava sendo causado pelo psicopata. Ele escreveu essas palavras décadas depois ao refletir sobre sua trajetória. Juan Pujol era um homem com ideais progressistas. Esses ideais foram incutidos nele por seu pai. Para ele, dignidade humana, liberdade e valor do indivíduo eram fundamentais. Ele detestava extremismo e via Hitler como um demônio. Ele queria, em suas palavras, iniciar uma guerra pessoal contra o Führer. Em janeiro de 1941, Pujol sentiu-se obrigado a fazer tudo para combater os nazistas e ajudar a humanidade. Ele queria fazer algo prático, mas sabendo que não era bom como soldado, decidiu fazer a próxima melhor coisa. Ele marchou, ousado como nunca, até a embaixada britânica em Madrid para oferecer seus serviços. Serviços de quê? Provavelmente foi essa a reação que ele recebeu. 3 vezes Pujol foi rejeitado. Um excêntrico criador de galinhas espanhol, que quase não falava inglês, dificilmente estaria entre os principais alvos de recrutamento do Serviço de Inteligência Militar. 5. A Espanha também era oficialmente neutra na guerra, e o Serviço de Inteligência Militar, 5, não queria arriscar as consequências caso fosse descoberto que estavam operando um agente espanhol. Mesmo assim, o entusiasmo e a persistência de Pujol não diminuiriam. Ele decidiu provar aos britânicos que poderia ser útil para o esforço de guerra. Ele decidiu que a melhor forma de conseguir isso era virar espião para a própria organização. Ele odiava os nazistas. Ele não sabia nada sobre espionagem, e menos ainda sobre a Abwehr e como ela funcionava. Ele sabia que precisaria interpretar um papel, o de nazista devotado, comprometido com a visão de Hitler para a nova Europa. Depois de se expor ao máximo de propaganda e doutrina nazista que conseguiu encontrar, ele ligou para a embaixada alemã em Madrid, do telefone do hotel, e pediu para falar com o setor militar. Adido, depois de fazer seu melhor discurso pró-nazista. Ele se surpreendeu quando ouviu que alguém ligaria para ele em breve. Quando recebeu uma ligação no dia seguinte, disseram para ele se apresentar em um café próximo na tarde seguinte, às 16h30. Hitler odiava espiões e o jogo sujo da espionagem. Ele tinha poucos agentes na Grã-Bretanha, e os recrutados pelos alemães foram convertidos em agentes duplos pelos britânicos. Aparentemente, a Abwehr foi menos criteriosa ao escolher agentes e resolveu dar uma chance a Pujol. Foi na reunião no Café Lyon que Pujol foi apresentado a um agente da Abwehr de cabelos claros e olhos azuis, codinome Federico. Esse foi o homem que se tornaria seu controlador alemão. Juan Pujol novamente contou sua história de amor e devoção a Hitler e a sua nova ordem. Ele também disse que tinha muitas conexões diplomáticas que poderia usar para promover a causa nazista. Federico ficou impressionado e decidiu marcar um segundo encontro em uma cervejaria. Foi no segundo encontro que Pujol foi formalmente recrutado pela Abwehr. Recebendo o codinome Arabel, do latim que significa, ironicamente, como se provaria para os alemães, orante ou oração atendida. A primeira missão de Pujol como agente Arabel foi ir para Lisboa, a verdadeira capital da espionagem, o que ele fez em 26 de abril de 1941, deixando para trás sua esposa grávida, Aratelli. Lá ele precisava obter um visto de saída para viajar à Inglaterra. Mas isso era mais fácil falar do que fazer. Com o pedido de Pujol pelos canais oficiais sendo recusado pelos funcionários do consulado, Pujol passou dias bebendo nos bares dos hotéis, ficando cada vez mais desesperado. Ele não podia voltar a Madrid sem nada. Ele sentiu que precisava cumprir seu mandato e provar sua credibilidade aos alemães. Para alguém como Juan Pujol, o destino certamente interviria. Um dia, ele foi apresentado pelo gerente do hotel a um homem chamado Sr. Salza, um compatriota espanhol. Pujol só passou a dar atenção ao homem quando, em uma viagem a Estoril, ele mostrou um visto diplomático do Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Pujol teve que conter sua empolgação ao ver o documento, que seria seu ingresso não apenas para a Inglaterra, mas também para conquistar a confiança de seu contato da Abwehr. Ele logo começou a conquistar o homem, levando-o a parques de diversões, cafés e casas noturnas.
Quando ele convidou o Sr. Sousa para uma viagem de uma semana de jogos no cassino, Estoril Pujol fingiu estar doente, como desculpa para voltar ao quarto do hotel. Ele implorou ao seu companheiro que continuasse, logo o alcançaria. Ao retornar ao quarto do hotel, Juan Pujol pegou a câmera que trouxe. Encontrou o visto diplomático na bolsa do Sr. Sousa e rapidamente tirou o máximo de fotografias que o tempo permitiu. Com o visto original de volta em segurança ao seu lugar, Pujol voltou a se juntar ao seu novo amigo no cassino. Assim que a viagem terminou, Pujol começou a trabalhar criando uma falsificação. O golpe consistia em Pujol conseguir convencer um gravador, uma gráfica e uma empresa de material de escritório a ajudá-lo a criar sua obra-prima falsificada. Quando tudo estava pronto, Juan Pujol tinha em suas mãos um passaporte que lhe permitia viajar pela Europa em guerra com relativa facilidade. Ele voltou triunfante para Madrid, confiante de que seu sucesso provaria aos alemães o quanto ele poderia ser útil. Ele continuou a ver Federico, alegando conhecer um homem na Grã-Bretanha que queria converter 5 milhões de pesetas em libras esterlinas. Se jogasse suas cartas corretamente, Pujol disse que poderia intermediar um acordo de câmbio com o homem. A Espanha estava desesperada por moeda estrangeira, e isso parecia uma boa desculpa para enviar Pujol à Grã-Bretanha para espionar. Quando Pujol revelou o visto diplomático falsificado, o acordo foi fechado. Juan Pujol, agente Arabel, recebeu $3.000 em dinheiro, códigos cifrados e frascos de tinta invisível. Em julho de 1941, ele foi orientado a arrumar as malas e ir com a família para a Inglaterra rapidamente. Sua missão era construir uma rede de espiões na Grã-Bretanha e começar a enviar informações militares de volta para os alemães. A primeira parada de Pujol em sua jornada foi Lisboa. Ele achava que, com tudo o que fez e conquistou, os britânicos o receberiam de braços abertos e o levariam logo para Londres. Porém, seus serviços foram novamente recusados de forma categórica ao se apresentar no consulado britânico. Mesmo desanimado, ele achava que estava envolvido demais no jogo para desistir. Ele decidiu que era hora de parar de fingir ser um espião e se tornar um de verdade. Em Lisboa, ele comprou para si um mapa da Inglaterra, um guia turístico e conseguiu um exemplar dos horários dos trens britânicos. Em 19 de julho de 1941, ele enviou um telegrama a Abwehr, em Madrid, para convencer seus superiores de que já estava na Inglaterra e avançava em sua missão. Ele chegou a dizer que havia conhecido um piloto da companhia aérea holandesa Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, que concordou em levar suas cartas da Inglaterra para Lisboa, o que explicava os carimbos portugueses em sua correspondência. Criando histórias detalhadas para até 27 espiões fictícios, ele produziu relatórios minuciosos sobre os movimentos do Exército, Força Aérea e Marinha britânicas. Escrevendo de forma exuberante, tornando até informações simples em narrativas envolventes, ele extraía as informações que usava em suas histórias apenas de seus mapas. Panfletos de propaganda, cinejornais e fragmentos de informações que ele pegava das pessoas na rua. Ele creditava as informações inventadas à sua rede de subagentes no Reino Unido. Ele se gabava quando adivinhava algo próximo da verdade e culpava uma de suas fontes inventadas quando não acertava. Em outubro de 1941, Pujol enviou sua terceira carta a Abwehr. Nela, ele disse que seu subagente, um tal de William Gerbers, havia observado uma armada de 5 navios britânicos saindo de Liverpool em direção à ilha de Malta. A pequena colônia britânica da Coroa era um elo fundamental nas defesas britânicas e de importância estratégica na campanha aliada no norte da África. A dica fabricada por Pujol fez com que o alto comando alemão redirecionasse suas aeronaves e forças navais para se defender de um ataque que nunca aconteceu. Em outra ocasião, Pujol relatou que uma grande armada britânica partia do país de Gales. Dessa vez, submarinos alemães e aviões italianos foram mobilizados para interceptar a armada inexistente, fazendo os alemães gastarem tempo e recursos valiosos. Pujol sabia, no entanto, que não poderia manter sua farsa para sempre. Se tudo o que ele desse aos alemães fosse falso, logo seria deixado de lado. Ou pior,
Federico estava pressionando cada vez mais para que ele produzisse informações mais valiosas. Sim, uma dica sobre uma escola de pilotos da Royal Air Force perto de Sandwich, ou um navio britânico visto em um dique seco recebendo uma nova arma protótipo era interessante. Para os alemães, isso não ajudava no esforço de guerra nem trazia vantagem estratégica real. Fornecer detalhes sobre uma nova força expedicionária, recrutar um agente na Irlanda do Norte e obter panfletos do Instituto de Estatística de Oxford estavam entre as tarefas de Pujol, sentindo-se como um rato perdido em um labirinto e sem nenhuma experiência direta de realmente viver na Grã-Bretanha. Ele também estava cometendo erros. Em um de seus relatórios, ele escreveu que os homens de Glasgow fariam qualquer coisa por 1 litro de vinho, sem saber que o uísque era a única bebida de escolha na Escócia. Ele também cometeu erros ao falar sobre a moeda britânica, citando valores usando apenas shillings e pence quando deveria estar se referindo a libras esterlinas. Esses podem parecer detalhes menores, mas um oficial de inteligência alemão astuto, analisando cada mínimo detalhe do que Pujol escrevia, poderia logo ter percebido. Outro problema era que o dinheiro estava acabando. Pujol não era de forma alguma um gastador, mas ele já tinha gasto os $3.000 americanos que recebeu no início e estava recebendo apenas mesadas miseráveis. Mal dava para manter um teto sobre sua cabeça e comida em seu prato. Pela 5ª vez, Pujol procurou o consulado britânico, desta vez em Lisboa, para oferecer seus serviços como agente duplo. Pela 5ª vez, ele foi recusado. A esposa de Pujol, Aratelli, estava percebendo o pânico do marido e ela mesma começava a se sentir desesperada. Assim, ela decidiu fazer tudo o que pudesse para convencer os britânicos de que estavam cometendo um erro. Aratelli, em um momento de engenhosidade, convenceu um conhecido a escrever para ela uma nota aparentemente inofensiva em francês. Aratelli escreveu o texto com tinta invisível, trocando palavras para simular que um agente de Pujol passava informações sobre um ataque de sabotagem planejado. Ela foi até a embaixada americana e conseguiu se encontrar com o adido naval, a quem mostrou a nota. Ela disse que conhecia a fonte dessa informação, que por acaso era seu marido. Isso foi o suficiente para convencer os americanos a colocá-la em contato com o Serviço de Inteligência Militar. 6. Juan Pujol Garcia finalmente apareceu nos radares britânicos. Enquanto tudo isso acontecia, os britânicos vinham interceptando e decifrando telegramas enviados de Lisboa por um agente misterioso, Arabel, para Abwehr em Madrid. Essas mensagens lembravam relatórios de um espião infiltrado entre os aliados. Os cabelos do pessoal do Serviço de Inteligência Militar, 6, ficaram em pé, quando um dossiê contendo as mensagens decodificadas foi entregue ao chefe da subseção de contra-inteligência. Os relatórios do agente misterioso eram tão meticulosamente detalhados que o Serviço de Inteligência Militar, 6, ficou subitamente convencido de que estavam lidando com um espião de verdade. O que confundiu os britânicos, no entanto, foi que as informações vazadas não eram muito precisas e algumas eram completamente absurdas. Mesmo assim, as mensagens eram verídicas o bastante para o Serviço de Inteligência Militar, 6, iniciar a busca pelo agente Arabel. O que talvez finalmente convenceu os britânicos de que Arabel não era um simples vigarista foi a forma como os alemães reagiram às suas mensagens, desviando grandes forças em resposta às suas dicas, que eram escritas no estilo mais convincente e prosaico, mas eram quase totalmente inventadas. Após enviar consultas por todas as suas redes de inteligência na Europa, a inteligência britânica recebeu um telegrama do Serviço de Inteligência Militar, 6, em Lisboa, informando que um homem chamado Juan Pujol havia procurado o adido naval americano em Madrid para oferecer seus serviços como espião para os aliados em Londres. O espanhol, tendo feito essa oferta bastante peculiar, também mencionou que estava fornecendo desinformação para Abwehr a partir de Portugal. Assim que o Serviço de Inteligência Militar, 6, confirmou que Juan Pujol era o agente Arabel, foi decidido contrabandeá-lo para a Inglaterra via Gibraltar. Em abril de 1942, Pujol deixou esposa e filho pequeno e embarcou secretamente em um navio mercante britânico rumo ao Reino Unido. Ao chegar, Pujol foi levado rapidamente para uma casa segura no norte de Londres,
onde foi interrogado por seu futuro oficial de ligação, Tommy Harris. Embora atraídos pela chance de recrutar um homem influente na Abwehr, o Serviço de Inteligência Militar 5 foi cauteloso, suspeitando que Pujol pudesse ser um agente triplo nazista. Quando lhe perguntaram o que o motivou a espionar para os aliados, Pujol contou uma história sobre seu irmão Jacen, que havia ido para a França e viu a Gestapo tirar pessoas de uma casa de fazenda e executá-las à beira da estrada. Pujol afirmou que, ao ouvir a história do irmão, decidiu imediatamente que precisava agir. Isso era mentira. Embora tivesse um irmão chamado Joaquim, ele nunca saiu da Espanha nem foi à França. No entanto, depois de ser aprovado, Juan Pujol finalmente realizou a ambição de sua vida. Ele foi recrutado pelo Serviço de Inteligência Militar 5 e, comparando sua habilidade de atuação à da famosa atriz, recebeu o codinome Garbo. Juan Pujol foi integrado ao sistema Double Cross, uma operação de contra-espionagem e engano presidida pelo historiador e esportista de Oxford, John Cecil Masterman. O sistema Double Cross era coordenado pelo Comitê 20 e foi criado para operar agentes duplos que forneciam desinformação aos alemães. O Serviço de Inteligência Militar 5 teve o cuidado de não pressionar demais o agente Garbo muito cedo. Além de ainda estarem um pouco cautelosos quanto à possibilidade de Pujol ser um agente triplo, eles também acharam prudente fazer uma preparação gradual. Esse é o período durante o qual um agente conquista a confiança do outro lado. O agente Garbo passou informações irrelevantes à Abwehr. Isso é verdade, mas eram informações pouco úteis, geralmente sobre movimentação de batalhões, que os britânicos repassavam ao inimigo sem preocupação. Pujol continuou a expandir sua rede de agentes falsos, desde um vendedor ambulante até um poeta indiano e até mesmo um funcionário do Ministério da Guerra britânico. Sua rede de espionagem chegou a contar com 27 personagens inexistentes, cada um com histórias detalhadas e personalidades únicas. Os nazistas chegaram a pagar os salários de todos esses agentes falsos, entregando a Pujol até $340 mil americanos para distribuir entre sua rede. Para manter sua operação funcionando bem, o agente Garbo ficou incrivelmente aliviado por agora estar trabalhando para os britânicos, o que significava que ele não precisava mais inventar as informações que repassava aos alemães. Ele sabia, porém, que ainda jogava um jogo muito perigoso. Ele precisava inventar desculpas para quando deixava de relatar assuntos militares aos quais seus controladores alemães acreditavam que ele teria acesso. Por exemplo, quando não relatava grandes movimentações da frota naval britânica, alegava que seu subagente adoeceu e depois morreu. Para dar um ar de plausibilidade à história, os britânicos publicaram um obituário para o agente morto que não existia. Segundo registros oficiais, até uma pensão estatal foi paga para a viúva que também não existia. O primeiro grande golpe de Pujol, como um espião britânico de verdade, envolveu a campanha dos aliados no norte da África. Tanto o Comitê 20 quanto o próprio Garbo sabiam que não poderiam enganar os alemães para sempre com mentiras. Para continuar em boas graças com os nazistas, Garbo precisava fornecer informações realmente valiosas. Pujol e o Serviço de Inteligência Militar 5, então, elaboraram um plano engenhoso. Foi decidido que o agente Garbo vazaria aos nazistas os verdadeiros detalhes da Operação Tocha, que era a planejada invasão anglo-americana ao norte da África. Isso, em teoria, teria colocado em risco todo o esforço de guerra dos aliados e custado muitas vidas aliadas. No entanto, havia um porém. Em 1º de novembro de 1942, Garbo digitou uma carta codificada na qual alertava os alemães de que as forças aliadas planejavam atacar em Argel e Casablanca. Ele imediatamente despachou a carta pelo correio. Isso significava que sua carta estava tanto datada quanto carimbada uma semana antes do início da Operação Tocha. O Serviço de Inteligência Militar 5 garantiu o atraso da carta enquanto ela era analisada pelos censores britânicos. No dia 8 de novembro de 1942, as forças aliadas invadiram as praias do Marrocos e da Argélia enquanto a Operação Tocha começava. No dia seguinte, em 9 de novembro de 1942, o controlador alemão de Pujol, Frederico, recebeu a carta de seu agente,
mas ficou muito desapontado por ter chegado um dia atrasada. Ele e o alto comando nazista realmente acreditavam que Arabelle era um oráculo. Eles o viam tão forte quanto um exército de 45 mil homens. Eles elogiaram seu agente pelas informações fornecidas e pediram desculpas por recebê-las tarde demais. Em sinal de gratidão e confiança, Pujol recebeu dos alemães mais frascos de tinta invisível juntamente com 2 novos cifradores. O agente Garbo estava firmemente estabelecido como um agente de confiança para os nazistas e, em breve, receberia sua maior missão até então. Enquanto Pujol estava em alta como agente duplo britânico, as coisas não iam tão bem para ele em casa. No início de 1942, após Pujol ser recrutado como espião britânico, sua esposa Araceli e o filho pequeno foram para Londres encontrá-lo. Araceli falava ainda menos inglês do que o marido, e sendo submetida às rígidas restrições do Serviço de Inteligência Militar, 5 sobre suas liberdades, acabou se sentindo isolada em um país estrangeiro. Araceli raramente via o marido, pois Juan Pujol passava dias e noites trabalhando na sede do Serviço de Inteligência Militar, 5 na Jermyn Street. Além disso, a dieta britânica insossa durante a guerra, caracterizada, como Araceli disse, por macarrão demais, batatas demais e pouco peixe, deixava muito a desejar. Araceli sentia-se presa em seu apartamento em Londres. Ela já havia provado seu valor como parceira do marido na espionagem e se ressentia de ser excluída do trabalho empolgante dele. À medida que 1943 avançava, a insatisfação de Araceli se intensificou, levando a comportamentos erráticos, motivados pela saudade de casa e um forte desejo de retornar à Espanha. O agente de Pujol, Tommy Harris, começou a perceber o aparente desequilíbrio mental de Araceli. As coisas chegaram ao auge quando, em 21 de junho de 1943, Pujol e Araceli tiveram uma discussão explosiva. Araceli ameaçou denunciar o marido, a embaixada espanhola, caso não pudesse voltar imediatamente à Espanha. Os riscos eram grandes demais para permitir isso, e as ameaças de Araceli foram ouvidas, até o topo do Serviço de Inteligência Militar, 5 e além, chegando à mesa do próprio primeiro-ministro Winston Churchill. Mesmo com os esforços do Serviço de Inteligência Militar, 5 Araceli não se acalmava com presentes ou argumentos. A melhor arma do agente Garbo era o engano e, infelizmente, ele foi obrigado a usá-la contra a própria esposa. Pujol e o Serviço de Inteligência Militar, 5 concordaram em executar um ardil. Um agente do Serviço de Inteligência Militar, 5 visitou Araceli dizendo a ela que seu marido havia sido preso e que ele tinha sido enviado para buscar um pijama e uma escova de dentes. Preso? Por quê? Ela perguntou. Foi então explicado a ela que Pujol havia sido desativado como agente por causa das ameaças dela. Quando essa notícia foi dada a Pujol, em um acesso de raiva, ele atacou um agente do Serviço de Inteligência Militar, 5, e assim acabou na cadeia. Araceli se recusou a cooperar e saiu em fúria. Ela ligou irritada para Tommy Harris e depois para Charles Haynes, operador de rádio de Pujol. Ela exigiu que ele estivesse na casa dela em Londres. Nos 30 minutos seguintes, Haynes correu até a casa dos Garcia, onde encontrou Araceli deitada no chão em uma tentativa de suicídio encenada. Ela havia aberto todas as torneiras de gás e se trancado em casa. Araceli foi então levada para o Campo 20, um centro de interrogatório britânico no sudoeste de Londres usado para abrigar agentes alemães capturados. Após conversar brevemente com o marido, vestido de prisioneiro, ela foi mandada para casa e orientada a aguardar o destino dele. Pujol voltou para casa no dia seguinte e contou a Araceli que os britânicos tiveram misericórdia e permitiram que continuasse como agente duplo, desde que não houvesse mais problemas. Embora tenha sido em parte causado por ele mesmo, Pujol ficou abalado com o episódio desagradável e nunca mais falou ou escreveu sobre isso. Tendo que deixar de lado o tumulto de sua vida pessoal, a guerra continuou sem trégua enquanto 1943 avançava. Juan Pujol estava se preparando para sua maior enganação até então, e uma que ajudaria a garantir a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Naquela fase da guerra,
o interior da Inglaterra virou um centro agitado de atividade militar para a Operação Overlord. Militares, aviões, jipes e tendas enchiam as estradas rurais. E isso, claro, não passou despercebido pelos alemães. A chave para o sucesso da invasão era o elemento surpresa. Para romper a aparentemente impenetrável muralha do Atlântico de Hitler, os exércitos aliados precisavam das forças alemãs, distraídas em outro lugar. A Operação Fortitude foi a resposta dos aliados, com o agente Garbo preparado para atuar nas operações de engano cada vez mais complexas dos aliados. A missão de Pujol era enganar as forças alemãs, fazendo-as acreditar que a invasão aconteceria em Pas-de-Calais, um local 320 quilômetros ao norte do verdadeiro alvo, a Normandia. Se desse certo, essa estratégia manteria a maioria das tropas nazistas longe do local da verdadeira ação. Garbo não foi o único agente duplo envolvido nessa grande operação. O Comitê 20 controlava espiões infiltrados na Abwehr, que enviavam desinformação parecida aos nazistas. Para criar essa ilusão, Garbo precisou convencer os nazistas de que um exército fictício de 1 milhão de homens, chamado Primeiro Grupo de Exército dos Estados Unidos da América, reunia-se no sudeste da Inglaterra. A farsa usava tanques e navios infláveis realistas em portos e campos, hospitais e aviões falsos, além de uma instalação de petróleo falsa perto de Dover. Com direito a máquinas de vento que levantavam poeira, emprestadas de estúdios de cinema. A mídia também fez sua parte, com fotos encenadas e cartas fabricadas de moradores frustrados, aumentando ainda mais o espetáculo. O próprio General George Patton foi visto reunindo essas forças imaginárias pelo sudeste da Inglaterra. Para reforçar a ilusão, os subagentes fictícios de Garbo enviaram relatórios sobre todos esses preparativos militares. Essas manobras tornaram Hitler e o alto comando nazista mais ansiosos. Por meses, Hitler achou que a invasão seria em Pas-de-Calais. Com o tempo, ele passou a focar mais na Normandia e Bretanha como prováveis alvos. Garbo queria mudar a visão de Hitler. Em 1944, suas informações e os bombardeios aliados perto de Calais, mantendo a Normandia quase intacta, confundiram totalmente o alto comando alemão, convencendo-os de que Pas-de-Calais era realmente o alvo. Graças ao agente Garbo e a outros como ele, Hitler decidiu manter 250 mil soldados na Escandinávia para defender contra um ataque na Noruega. O auge do blefe foi em 6 de junho de 1944, quando aliados desembarcaram na praia de Omaha, Normandia. O 7º Exército Alemão foi surpreendido e despreparado, pois acreditava que o mau tempo impediria qualquer ataque naquele dia. Até o general Erwin Rommel, a raposa do deserto, estava na Alemanha naquele dia comemorando o aniversário da esposa. Enquanto as tropas aliadas chegavam à Normandia, o alto comando de Berlim hesitou em acordar Hitler, certo de que o verdadeiro ataque por uma força maior ocorreria em Calais. Por 2 dias após o dia D, o comando alemão permaneceu enganado, esperando por um ataque do inexistente Fussag pela abertura da verdadeira segunda frente. Só em 9 de junho, um apelo desesperado do general Gretsch von Rundstedt fez com que Hitler decidisse enviar as temidas divisões panzer nazistas. Garbo transmitiu uma mensagem crucial naquele dia, reforçando o desvio na Normandia e sugerindo que a grande ofensiva ainda mirava Calais. A mensagem chegou a Hitler e, mostrando a confiança dos nazistas em Garbo, fez Hitler ordenar a parada crítica das divisões blindadas alemãs rumo à Normandia. Esse momento mudou o rumo da invasão, salvou muitas vidas dos aliados e garantiu posição estratégica na Europa. Mesmo em 22 de dezembro, divisões alemãs ainda permaneciam em Pas-de-Calais, na expectativa do ataque fantasma do Fussag. Na verdade, havia ainda mais forças em Pas-de-Calais do que antes mesmo do início da invasão da Normandia. O trabalho do agente Garbo e de outros agentes duplos foi crucial porque os alemães foram enganados não só no dia D, mas também antes dele. Foi durante o dia D, mais um dia D, mais 2 dias D, mais 3, e assim por diante, quando os reforços eram continuamente atrasados, que fez toda a diferença.
Em agosto de 1944, tropas aliadas e a resistência francesa se preparavam para a Batalha de Paris, enquanto os soviéticos pressionavam os nazistas pelo leste. A carreira do agente Garbo na inteligência estava chegando ao fim. Agentes de inteligência alemães se rendiam em massa aos aliados enquanto o Terceiro Reich desmoronava. Juan Pujol continuou atuando como agente duplo muito tempo depois do dia D. Desempenhou papel crucial para que os ataques à bomba alemães com o foguete V-1 errassem seus alvos em Londres. Com os nazistas derrotados, os britânicos pensaram em usar Garbo como agente duplo contra o novo inimigo do leste, a União Soviética. Mas decidiram que era perigoso demais. Pujol temia que sua identidade fosse descoberta, pois havia alemães dispostos a considerá-lo traidor e a lhe causar mal. Juan Pujol Garcia saiu vitorioso em sua guerra pessoal contra Hitler em 29 de julho de 1944. Em uma reviravolta irônica, Pujol foi informado pela Abwehr que receberia a Cruz de Ferro, maior honraria militar da Alemanha, geralmente dada apenas a soldados da linha de frente. Antes do Natal de 1944, Pujol foi homenageado pelos britânicos em uma cerimônia secreta, tornando-se membro da Ordem do Império Britânico. Juan Pujol Garcia tornou-se o único condecorado pelos dois lados na Segunda Guerra Mundial. O agente Garbo continuou a se comunicar com os alemães até o final da guerra. Quando multidões jubilosas tomaram as ruas em Piccadilly Circus e Regent Street, em 8 de maio de 1945, Pujol enviou sua última mensagem aos alemães dizendo que fugia para a América do Sul. Em junho de 1945, Juan Pujol foi aos Estados Unidos com seu melhor amigo do Serviço de Inteligência Militar, 5 e ex-responsável, Tommy Harris. Lá, eles se encontraram com o chefe do FBI, J. Edgar Hoover, que, para surpresa de Pujol, não tentou recrutá-lo. Os americanos ficaram impressionados com Garbo e forneceram os documentos necessários para sua viagem à América do Sul. Após seu breve período nos Estados Unidos, Pujol fez uma viagem pela América do Sul em busca de um novo lar para ele e sua família. Ele escolheu a Venezuela, vendo um país com um futuro próspero e democrático. Antes de se estabelecer, e para seu último ato, agente Garbo viajou de volta a Madrid, onde se encontrou com ex-membros da Abwehr, incluindo seu antigo contato Frederico. Se nada mais. A maneira como ele foi recebido pelos alemães então derrotados, incluindo o pagamento de uma recompensa considerável por seus esforços pelo Reich, provou que sua farsa foi acreditada até o fim. Pujol então voltou a uma vida mais tranquila e rotineira, começando sua nova vida na Venezuela, ensinando inglês para funcionários locais da Shell Oil Company e depois abrindo uma papelaria. O casamento de Juan com Araceli, infelizmente, não sobreviveu à guerra. Embora ela tenha se juntado a ele na Venezuela e lhe dado outra filha, o relacionamento deles não pôde ser salvo. Araceli retornou à Espanha com os filhos em 1948, no ano seguinte, e para protegê-lo de possíveis represálias. O Serviço de Inteligência Militar, 5, espalhou um boato de que Pujol havia morrido em Angola após contrair malária. Essa história foi espalhada por toda parte, chegando até mesmo a Araceli e seus filhos, que infelizmente foram levados a acreditar que seu marido e pai estava morto. Por mais de 30 anos, Juan Pujol viveu em paz na Venezuela, longe do perigo, intrigas e heroísmos de seu passado. Ele se casou novamente e teve mais 3 filhos com sua segunda esposa, Carmen Cilia. No entanto, seu anonimato foi destruído quando o autor e historiador da inteligência britânica, Nigel West, o localizou na América do Sul, pouco antes do 40º aniversário do desembarque do dia D. West insistiu que Pujol fosse à Grã-Bretanha para ser homenageado pelo Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II. Relutante, mas achando que, após tanto tempo, qualquer nazista que quisesse lhe fazer mal já estaria velho ou morto. O agente Garbo finalmente saiu do anonimato e retornou à Inglaterra. Lá, ele foi formalmente condecorado com a Ordem do Império Britânico, membro da Ordem do Império Britânico, que lhe havia sido concedida em segredo tantos anos antes. Juan Pujol também viajou para a França, onde teve um reencontro emocionante com antigos colegas
do Serviço de Inteligência Militar, 5 veteranos militares na praia de Omaha, onde milhares de visitantes lotaram as praias para comemorar o 40º aniversário do desembarque do dia D. Lá, o pequeno espanhol foi celebrado como um herói, inclusive por muitos daqueles que ele havia ajudado a salvar décadas antes. Juan Pujol Garcia, o homem que esperava desaparecer na obscuridade, agora tinha seu rosto estampado nas capas dos jornais do Reino Unido à Europa continental. A notícia logo se espalhou pela Espanha, onde sua família, que há muito tempo não tinha notícias dele, ficou chocada ao saber que seu marido e pai não havia morrido em Angola, mas estava muito vivo. Pujol teve um reencontro emocionante com sua família no Hotel Majestic de Barcelona, onde passaram algumas horas juntos. Depois de voltar para a Venezuela, Pujol escrevia longas cartas emocionadas para sua família, cheias de amor e arrependimento pelas décadas perdidas. 4 anos depois, em 10 de outubro de 1988, Juan Pujol sofreu um derrame e faleceu no mesmo dia. Ele foi enterrado em um cemitério do Parque Nacional da Venezuela. Sua lápide, entre muitas outras no cemitério tomado pelo mato, diz simplesmente: lembrado por sua esposa, filhos e netos. Embora o sucesso da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial nunca possa ser atribuído a um único indivíduo, é impossível calcular o número de militares e civis aliados que foram salvos pelas ações de Juan Pujol. Por isso, ele foi chamado de o agente duplo mais bem-sucedido da história e o espião que derrotou Hitler. Por mais verdadeiros que esses apelidos possam ser, eles não teriam importância para o agente Garbo. O agente Garbo foi um dos poucos espiões da história que atuou por motivos puros. Juan Pujol Garcia era um homem movido pelo idealismo e pela esperança de um futuro melhor.